nós vamos falar de um rei, o rei Asa. Amém? O rei Asa, ele foi levantado ainda jovem para reinar em Judá. E a palavra de Deus diz que no tempo que ele reinou, houve paz na terra. E houve 10 anos de paz. Por que 10 anos de paz? O rei Asa, durante todo o reinado dele, foram 41 anos. Amém? Até 35 anos o rei Asa reinou com temor ao Senhor. Amém? Depois nós vamos passar para outra fase. Mas agora nós vamos falar do que, como o rei Asa e como eu posso trazer isso para a minha vida hoje, com os ensinamentos do rei Asa, o que eu posso fazer na minha vida hoje para mim adquirir essa paz e para mim conseguir a mesma prosperidade que a palavra de Deus relata que o rei Asa. Aleluia. Amém? Então diz a palavra de Deus aqui, ó, Asa reinou em seu lugar, nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Amém? E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. O que o Asa fez? O que ele fez? Bom e reto aos olhos do Senhor. Você pode escolher fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor, ou você pode escolher fazer o que não é bom e não é reto aos olhos do Senhor. Amém, Jesus. Amém? Não é bom. Não é bom quando você não obedece ao Senhor. Amém? Então eu entendo que fazer o que é bom e reto ao Senhor é quando você vive em obediência à palavra do Senhor. Amém? Então eu começo a entender que se eu quero paz na minha vida, se eu quero a minha vida tranquila, amém? Eu preciso obedecer. Nós temos batido nessa tecla, não é verdade? E a palavra de Deus diz que houve 10 anos de paz. Por quê? Porque foi um rei que fez o que era reto e o que era bom aos olhos do Senhor. Amém? Aleluia. E eu quero dizer para você o seguinte, que à medida que você vai se entregando ao Senhor, amém? É a medida de bênção que o Senhor vai derramando sobre a tua vida. Aleluia. Amém? Você está conseguindo entender isso? Amém, Jesus. A medida para você receber bênção é a mesma medida que você se entrega ao Senhor. A medida para você ter prosperidade é a mesma medida que você vai entregar ao Senhor. A medida para você ter paz é a mesma medida que você vai entregar ao Senhor. Aleluia. Eu falo isso, mas eu acredito que o Senhor nos dá um pouquinho mais. Porque eu costumo dizer que se você dá um passo para o Senhor vai dar 2 passos para você. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus para o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E a palavra de Deus diz assim, olha, que a terra teve paz porque ele fazia o que era bom e reto. Amém? E depois diz a palavra lá no versículo 3, nós vamos acompanhar aí com a Bíblia, que diz assim, ó, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou estátuas e cortou os bosques. Porque quando ele pegou o reinado, existiam altares a deuses estranhos. Amém? Então eu começo a entender que se eu quero uma mudança na minha vida, se eu quero paz e prosperidade, eu tenho que começar a retirar os altares dos deuses estranhos da minha vida. Amém. Amém? Mas será que eu tenho altares de deuses estranhos na minha vida? Então vamos começar. O que é um altar? O altar é um lugar que você entrega a adoração ao Senhor. O altar é um lugar que você despende o seu tempo. Você vai ter um tempo para ficar ali adorando a Deus. Não é assim? Quantas vezes nós temos desperdiçado o nosso tempo, e eu falo por mim também, amém? Com ir a outros altares. Como? Facebook. Tá aí, olha. Um altar. Estragando. Televisão. Quantos altares que nós temos colocado diante, na verdade, da nossa vida, e a gente não percebe que isso acaba se tornando um altar também de Deus estranho. Então eu comecei a analisar o que Asa fez. Asa, a primeira coisa, para que o reinado dele pudesse prosperar, para que pudesse ter paz no reinado dele, ele quebrou, a palavra de Deus diz assim, ó, quebrou não, tirou os altares dos deuses estranhos. Amém? Então vamos pensar sobre isso. Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é tirar esses altares. Aleluia, glória a Deus. Amém? Por quê? Eu tenho observado, às vezes a gente está em casa e eu me incluo nisso. Nós estamos em casa, nós estamos em família, e
daqui a pouco você fala com alguém e está lá no Facebook, não é? Ou então o outro em frente à televisão. E o outro... Gente, está no tempo de nós buscarmos a face do Senhor. Amém? Se eu quero uma transformação na minha vida, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que dar ao Senhor a medida que Ele quer que eu dê a Ele, para que a bênção do Senhor possa vir sobre a minha vida. Amém? E a palavra de Deus diz que a primeira coisa que Ele fez foi tirar o lugar de adoração a deuses estranhos. Quem está disposto? Aleluia. Quem está disposto? Glória a Deus. Aleluia. Só Pedro e Soraya não estão dispostos? Quem está disposto Aleluia. a tirar os altares dos deuses estranhos? Tem gente que nem dirige no Facebook. Não é assim? Não. Fala a Deus. Não é assim? Então nós temos que passar a ter mais tempo para o Senhor. E a palavra de Deus aqui nós estamos aprendendo, né? Com o rei Asa. O rei Asa, a primeira coisa que ele fez foi tirar os altares dos deuses estranhos. Depois a segunda coisa que diz aí é que ele, e os altos, e quebrou as estátuas. Ele quebrou estátuas de ídolos. Amém? Eu trago isso, vê bem, eu trago isso para a nossa vida hoje, para a gente quebrar, porque eu lembro que uma vez até eu preguei aqui sobre aquela estátua que lá no deserto eles construíram de uma serpente, uma imagem de serpente, né? E no final eles acabaram até guardando aquela imagem e dando nome para aquela imagem, se tornou uma imagem de estimação, amém? E quando eu trago isso para cá, é o quê? Porque às vezes a gente traz coisas dentro do nosso coração e aquilo vai enraizando, vai endurecendo, igual uma estátua, vai ficando endurecido dentro do nosso coração. Amém? E a gente começa a dar nomezinho, às vezes é uma mágoazinha, é um comportamentozinho que eu não posso mudar porque eu sou assim mesmo, eu sou aborrecido, entendeu? Ou eu não sei, coisas que a gente traz dentro da gente, que nós temos que, olha, quebrar. Amém? Quebrar. Como? Com oração. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, eu não aceito. Eu estou com mágoa, mas eu não aceito, eu não quero mágoa. Amém? Eu não aceito mais isso. Não, meu comportamento vai mudar, eu não vou mais ser uma pessoa assim, eu vou ser diferente. E a gente começa a quebrar essas estátuas. Por quê? Nós queremos uma mudança. Amém? Nós queremos viver um tempo de paz e prosperidade na nossa vida. Então vamos seguir os exemplos. Amém? Vamos seguir um exemplo de um rei que começou o seu reinado muito bem. Que foi o rei Asa. Amém? E diz depois a palavra que ele também cortou os bosques. Por quê? Porque naquele tempo tinha os ídolos dos bosques. E ele foi lá e mandou destruir. Amém? E o que eu digo aqui para vocês, eu estudando essa palavra, eu fiz uma comparação a cortar os bosques, porque no meio de uma floresta, não é? De repente um bichinho, um animalzinho, você não consegue ver. Ele fica o quê? Escondido, não é assim? Então vamos começar a pegar nossos pecados escondidos, que ninguém vê, ninguém sabe, mas Deus sabe. Amém? E o diabo também. Amém? E isso aqui, eu entendo dessa maneira, trazendo essa palavra para os nossos dias atuais. E aqui o rei Asa, ele fez isso, foi uma atitude que ele teve. Ele foi lá e ele quebrou as estátuas, amém? Ele retirou aquele altar que eram os deuses estranhos, ele mandou cortar os bosques, porque não ia ficar mais nada escondido, amém? E a palavra do meu Deus diz que além disso tudo, a palavra diz assim, que mandou Judá que buscassem ao Senhor. Amém? Então mandou que todo o povo buscasse ao Senhor, o Deus de seus pais, e que observasse. Então não é só buscar. Eu tenho falado isso, nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Nós temos que ter aquele prazer que fala no Salmo 1, sobre o prazer de meditar na palavra, onde o seu prazer está na lei do Senhor. Nós temos que passar a buscar a ter isso na nossa vida. Porque quando nós passamos a ter esse deleite no Senhor, a delícia do Senhor, o melhor do Senhor vai vir sobre a nossa vida. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Aquela vontade que é boa, agradável, perfeita do Senhor vai vir sobre a nossa vida. Amém? Então diz a palavra de Deus aqui, olha, que ele pegou, mandou que buscasse ao Senhor, Deus dos seus pais,
e observassem a lei e o mandamento. Vamos passar adiante um pouquinho? Lá no mesmo livro, na mesma página, no capítulo 15, diz a palavra do Senhor que saiu também ao encontro de Asa, um profeta, e disse para ele, sim, foi o profeta Azarias, disse para ele assim: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. O que está escrito aí? Enquanto vocês estão com eles. Amém? Quando que o Senhor está conosco? Nós estamos com Ele. Amém? Quem afasta o Senhor da tua vida? Nós. Que afastamos o Senhor da nossa vida. Amém? Então diz a palavra do Senhor aqui, ó: o Senhor está convosco enquanto vós está com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Vos deixará. Ele vos deixará. Amém? Vocês podem abrir para mim aí a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Jeremias 29, 13. Medida de entrega a Deus. À medida que você se entregar, quanto mais você se entrega a Deus, mais o Senhor vai fazer por você. Jeremias 29, 13. 29, 13. Lê, Rose. Pode ler. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Amém? Quando que nós vamos encontrar o Senhor? Quando buscá-lo. Quando buscarmos, só buscar? Não. Buscar de todo o nosso coração. Aleluia. Amém? E o Davi, já sabendo disso, já sabendo que a prosperidade, a paz, tudo aquilo que eu preciso vem do Senhor. E quando eu busco ao Senhor, nós podemos ver lá no livro de 1 Crônicas 28, quem achar pode ler, o segredo que Davi revela a Salomão. Amém? E é o que nós estamos aprendendo aqui hoje. 29. 1 Crônica 28, 9 e 10. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e o sirva de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele rejeitará para sempre. Veja que o Senhor escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho. Então, Davi vai dar um conselho ao seu filho Salomão: conhece o Deus do teu pai, serve-o. Amém? Com um coração perfeito. Olha, Salomão, você tem que ter um coração perfeito. Ele conhecia o Deus que ele servia. A palavra de Deus diz que o Davi ele foi encontrado com um coração segundo o coração de Deus. E ele aconselha o seu filho Salomão: Salomão, olha, o caminho do sucesso, Salomão, o caminho para você ser próspero no seu reinado é você, olha, conhecer o Deus que eu sirvo e servir a Ele com um coração perfeito. Amém? Então, isso aqui, olha, é um conselho que veio também para o rei Asa, através de um profeta. Amém? E está vindo para mim e para você hoje aqui na igreja. Por quê? Porque o diabo sabe que se você buscar a face do teu Deus de dia e de noite, se você tiver um coração alegre, tiver espontaneidade, conforme diz a tradução do Bíblia, tiver espontaneidade para buscar ao Senhor com alegria, amém? Não por obrigação, não porque não, eu tenho que ler a Bíblia, não. Você começar a se envolver com o Senhor, buscar a intimidade com o Senhor. O diabo sabe que se você fizer isso, você vai prosperar. Aleluia. Você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Em tudo na sua vida. Então o que ele faz? Ele traz